Bom, galera, vamos mais uma aula aqui na plataforma, agora falando, né, sobre a introdução dos textos dissertativos. Então, a gente tinha visto aí nas nossas aulas, né, e também aqui pelo vídeo aula, que a dissertação ela é o principal assunto nosso aqui nesse ano. Então, nesse ano, no ensino médio como um todo, a dissertação é o principal assunto da área de redação, né? Então, muita gente mostra, né, muita dificuldade quando vai fazer a introdução, porque começar o texto parece ser muito difícil, né? E depende de muita concentração, de uma estratégia ali, e até mesmo de saber um pouquinho sobre o assunto. Então, como eu já disse nas aulas e aqui também, né, é importante que você pense no tema sempre antes de começar a escrever. Então não dá para você falar assim, ó, bater o olho e já começar sem antes pensar sobre o que você vai escrever. Então primeiro encara-se o tema pensando no que escrever. Então eu coloquei aqui um exemplo de introdução, tá? Que é um exemplo de introdução simples, tá? Ela não é nenhuma introdução rebuscada, nada disso. Então qual que é a ideia dela? Tá aqui, né? É um modelinho de introdução. Então o que você tem? Você tem o tema, você precisa apresentar o tema na introdução, porque existem algumas pessoas que começam a abordar o tema e você nem sabe sobre o que ele está falando, né? Então é importante apresentar o tema logo na introdução, deixar claro sobre o que você está falando, qual o assunto, né? Existe sempre, né, no tema, ele sempre tem forma de frase. Então aqui você tem uma frase temática, né? Eu escolhi para exemplificar aqui o tema do Enem do ano passado, né, que é a democratização do cinema no Brasil. Até por estar mais recente e por ter sido um tema de complicações aí no que dizer, né? Parecia que não era tão polêmico como realmente era e tudo mais. Então, primeira coisa, você apresenta o tema e você vai ter um posicionamento sobre esse tema. Esse posicionamento que você terá, a gente dá o nome de tese. O que é uma tese? É aquilo que você vai defender durante o texto todo, tá? Então, é uma frase, né? Essa frase, ela tem opinião, ela já tem o seu posicionamento, certo? É sempre importante dizer que a gente está falando de argumentação e não pode pensar em uma argumentação do tipo, eu acho que é ruim, eu acho que é bom, na minha opinião são afirmações, você vai provar que a sua opinião é a correta, que a sua opinião é a adequada. Então, para provar, a gente não pode ter muito achismo, né? Precisa ter ali uma certeza. Então, quando você fala assim, eu acho, já perde um pouco o poder de convencimento, tá certo? Então, esse modelo de introdução, ele é um modelo mais básico, tá certo? Então, qual que é a formulazinha dele? Você apresenta o tema, e o ideal é que você contextualize esse tema e que esse tema fique contextualizado, que esse tema você mostre para quem vai ler que o tema é dos dias de hoje, né? É desse lugar, é do país e tudo mais, tá certo? Olha só como é que ficou então essa introdução aqui, ó. É um exemplo de uma introdução que não é rebuscada, ela é a mais simples que tem, certo? Então, para quem ainda não está muito à vontade com o modelo, né, principalmente quem está no primeiro ano, geralmente opta por essa, né? A galerinha do segundo já pode fazer uma introdução um pouquinho mais rebuscada, né? A gente já viu até alguns exemplos. No primeiro pode ser essa, mas a gente vai ver também daqui a pouquinho uma outra forma de fazer a introdução um pouquinho mais rebuscada. Então, olha só, tem ali o contexto em pleno século XXI no Brasil. O que é contexto? Você mostra o lugar em que o tema está sendo debatido, a época em que o tema está sendo debatido. Uma vez isso mostrado, né, em pleno século XXI no Brasil, mostrei, tá? Você vai apresentar o tema, tá? Essa apresentação ela é em forma de tópico frasal. O que é isso? O que é o tópico frasal? É uma frase em tópico, né, em que você apresenta o seu tema e você também se posiciona, tá? Isso é uma forma de você apresentar o tema e se posicionar ao mesmo tempo. Existe uma maneira também de fazer tópico frasal que é bem bacana, é quando você associa uma frase, uma citação de alguém
e aí você usa essa citação como o start para o tópico frasal, para a apresentação do tema. Então você pega ali uma frase, por exemplo, uma citação de um filósofo, de um pensador, né? E aí você associa isso ao tema, né? Isso também pode ser feito e também é bacana, tá? Mas é um modelo mais rebuscado. Então aqui o que eu fiz? Contextualizei em pleno século XXI no Brasil. Apresentei o tema e já me posicionei. Ó, o acesso ao cinema ainda não é algo democrático. Então, se o tema é democratização do cinema, né, na verdade é democratização do acesso ao cinema. Tá? Eu coloquei ali a democratização do cinema, é a democratização do acesso ao cinema. Então, o acesso ao cinema ainda não é algo democrático. Essa é a opinião e o tema está aí, certo? Ou seja, não atinge a todas as camadas da sociedade, pois eu tenho que ter a minha argumentação inicial, tá? O que vai ser essa argumentação inicial? Serão argumentos apresentados, tá, que justifiquem a minha opinião. Esses argumentos, eles devem depois ser ampliados no desenvolvimento, né? Vocês vão lembrar lá que eu disse, né, que a dissertação ela precisa, né, de introdução, um parágrafo, esse, de desenvolvimento, 2 parágrafos, tá? E de conclusão, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e conclusão, que seria mais um parágrafo, né? No modelo do Enem, que é o que a gente está seguindo ainda, a conclusão precisa de uma solução, tá certo? A gente vai fazer aqui o modelo que o Enem faz, tá? Então, eu dei a apresentação, tá, do tema, e aí quando eu justifico a minha opinião, eu estou montando uma tese, tá? Então, por exemplo, por que eu estou dizendo que o cinema não é democrático? Pois o custo em torno de uma visita a salas cinematográficas é alto em relação ao salário mínimo, né? Então, esse é um argumento, tá? O segundo, não há sessões da sétima arte em todas as cidades brasileiras. Esse é o meu segundo argumento. E a população desvaloriza tal fonte de cultura. Esse é o meu terceiro argumento. O que eu vou fazer então? Se eu fizesse essa introdução aqui, eu teria que fazer 5 parágrafos de dissertação, tá certo? Um já está pronto, que é esse aqui da introdução. O segundo parágrafo eu ia falar o custo, eu ia falar só sobre o custo em torno de uma visita às salas cinematográficas, tá certo? Eu teria que falar que ele é alto em relação ao salário mínimo. Como? Eu poderia provar indicando preços de ingressos, o custo para você se alimentar, porque você vai ao cinema, você quer comer, você quer beber, né? Você precisa de um transporte para chegar até lá. Se for o seu carro, né, a gente pode pensar que o combustível é muito alto. Se for um táxi, um Uber, existe a passagem, né? Se eu for levar minha família com 4 pessoas, né, que é uma família base aí do Brasil, né, seria ali mais ou menos 30, 35 reais para cada pessoa, né, consumir ali. Se você for pensar 140 reais, né, é mais ou menos 10% do salário mínimo. Então eu teria que no desenvolvimento, né, falar sobre isso. Então o meu primeiro parágrafo seria essa introdução. O meu segundo parágrafo seria só falando sobre o custo da visita, né, a uma sala cinematográfica, tá certo? E justificar com o maior número de dados que eu puder, certo? No terceiro parágrafo, que seria o desenvolvimento, eu teria que falar só sobre a falta, né, que não há sessões da sétima arte em todas as cidades brasileiras, né? Para isso eu precisaria de dados geográficos, tá certo? Então, aqui entra aquilo que eu falei também um pouco sobre os elementos socioculturais, né? Então, eu poderia colocar estatísticas, né, de cidades brasileiras que não têm cinema, regiões do Brasil que existem pouco cinema. Aí vai do meu conhecimento, tá certo? Nesse caso aqui, um conhecimento geográfico seria importante. Então, você iria acionar pesquisa do IBGE, você poderia pensar num censo. Tudo isso são fontes geográficas, certo? Que poucas pessoas sabem. Aí entra o fator sociocultural, tá? O quarto parágrafo seria sobre a população brasileira desvalorizar a fonte de cultura cinema, né? O cinema brasileiro não é valorizado, o cinema americano é mais valorizado que o nosso, por isso que não se tem tanta preocupação assim. Além disso, a maioria dos filmes passa na televisão, então ali eu posso conseguir mais cultura do que indo ao cinema, né? Até porque nós não associamos que ir ao cinema é uma fonte de cultura. No Brasil, não.
tá? Nós pensamos muito na televisão. A televisão é a nossa principal fonte de entretenimento, de cultura, de tudo, né? Então, pelos filmes passarem na televisão, eu desvalorizo um pouco ir ao cinema, tá certo? Aí eu teria que fazer essa associação. Bom, retomando aqui rapidinho, só pra gente fechar esse vídeo, tá? Com essa introdução aqui, eu já desenho a minha dissertação quase que inteira. Por quê? Eu vou ter a apresentação do tema e os meus 3 argumentos. Cada um desses argumentos eu vou desenvolver em um dos parágrafos. Então, aqui eu posso escolher 2 argumentos ou 3. Aqui eu escolhi 3, tá? Mas eu poderia só colocar 2, por exemplo, só o custo e que não há sala de cinema em todo lugar. Se eu fizer somente isso, eu vou fazer 4 parágrafos. Por quê? Cada argumento que eu quiser introduzir tem que ser um parágrafo só para ele, só para aquele desenvolvimento ali. Eu não posso misturar argumentos, a não ser que eles casem, tá? Então, por exemplo, se eu conseguir relacionar o custo com a falta de cinema num só, posso. Nesse caso aqui eu gostaria de separar. Isso tudo vai de quem escreve, tá certo? Então, esse formato aqui, para quem ainda está começando a fazer dissertação ou quem ainda está inseguro, é o melhor, porque aqui já está pronto o texto todo, certo? Você já tem aqui o esqueleto do texto, tá? Porque você já sabe qual que é o parágrafo 2, qual que é o parágrafo 3, qual que é o parágrafo 4 e a conclusão sempre no Enem, pedindo aí a solução do problema, pedindo uma intervenção, tá certo? Então aqui, para quem está inseguro, nossa, não estou escrevendo muito bem ainda, ou para quem vai fazer pela primeira vez, esse modelo é o melhor, certo? Então, justamente por ele no primeiro parágrafo já ter o desenho do texto todo, tá? Lembrando sempre, antes de começar a fazer a introdução, você tem que fazer aquele brainstorm, você precisa pensar no que falar. Eu, antes de escrever, pensei nesses 3 argumentos, tá? Você pensaria em outros argumentos, talvez, né? A gente vai ver aqui no próximo vídeo outras formas de fazer também a introdução, porque a introdução ela é ainda um ponto ali difícil, né? O desenvolvimento até que não é tanto para quem já tem prática, tá certo? Então até o próximo vídeo a gente vai postar aí mais um falando sobre introdução. Até mais!